Fala, investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje eu vou te mostrar e vou te ensinar como que funciona e como se faz uma operação sem risco com opções. Isso mesmo, uma operação que tem risco nenhum, você tem 100% de chances de ganhar nessa operação. Eu recebo muitas perguntas de alunos perguntando se a operação que eles simularam é uma operação realmente sem risco. Na maioria dos casos não é, geralmente tem risco oculto e as pessoas não entendem, mas a operação de hoje que eu vou te mostrar, ela é sem risco. O que eu vou te mostrar hoje é a box de 3 pontas. E antes da gente começar, caso você seja novo por aqui, se inscreve no canal aqui embaixo, ativa as notificações para o YouTube te avisar quando a gente liberar vídeos novos e já clica em gostei. Com isso você está ajudando quem está começando a aprender opções a ter acesso a mais conteúdo. Existem algumas variações dessas operações que a gente chama de box e geralmente são elas que são risk-free, que são sem risco, que são renda fixa. Por que a gente chama uma operação com opção de renda fixa? Renda fixa é toda aquela operação que você sabe de antemão o quanto você vai ganhar. Essa daqui, assim que você monta, você já sabe quanto que você vai ganhar no final. Então ela é considerada uma operação de renda fixa com opções. E qual que é a ideia dessa operação? Por que essa operação faz sentido e ela te proporciona lucro sem você correr risco de ter prejuízo? Basicamente é o seguinte: você vai negociar duas coisas que se anulam. Durante o dia, conforme as negociações vão andando, existem distorções das negociações de opções de strikes diferentes e de modalidades diferentes, como calls e puts. E a ideia dessa operação é aproveitar dessas distorções. A gente vai negociar duas coisas que se anulam, só que a que você vai vender vai ter um valor maior do que a que você vai comprar, e com isso simplesmente você já gera um crédito, um valor positivo na operação. E assim que ela termina, você consegue embolsar essa diferença positiva que você conseguiu negociar. Sendo mais claro, nós vamos fazer uma venda coberta. Só que a gente vai comprar uma put com o mesmo strike da call da venda coberta. Se você não sabe o que é uma venda coberta, nada mais é que comprar uma ação e vender uma opção de compra, uma call, no strike determinado. Para a gente fazer essa operação sem risco, além da gente fazer a venda coberta, a gente também compra uma put do mesmo strike. Mas não é em qualquer momento que você pode vir aqui no mercado e fazer essa venda e essa compra que você vai conseguir montar essa operação sem risco. Então, durante as negociações do mercado, a gente encontra situações dessas, onde a gente consegue comprar uma put com preço mais barato ou vender uma call com preço mais caro, ao ponto que fazer uma venda coberta com a compra de put, se a gente levar isso para o exercício, a gente fica com um saldo positivo e ganha uma taxa fixa. A gente ganha um valor certo assim que a gente monta a operação. Quanto que essa operação chega a te pagar? Quanto você consegue ganhar com uma operação dessas? Geralmente o valor é baixo, no mercado é sempre assim, é sempre uma balança de risco e retorno. Como essa é uma operação sem risco, você pode ganhar coisa de 0,5% a 1, 2, 3%, depende da distorção que você consegue encontrar no mercado, porém não é sempre que a gente acha possibilidade de entrar numa operação dessas. A gente tem que acompanhar ou utilizar um software para isso, e de preferência a gente tem que executar essas operações em algum robô, em algum programa automatizado, porque se a gente tentar fazer isso no home broker, não vai dar certo, a gente vai perder os preços de que a gente precisa. Então tem que ser sempre algo mais automático, ou utilizar o PNT, ou utilizar o FlexScan, ou então o modo de opções do Profit. Você tem que automatizar essas ordens, essas operações para conseguir ficar com esse saldo positivo na hora de montar. Outro ponto é que a sua corretagem tem que ser barata, porque essa operação ela é feita para você levar ela para o exercício. Então, se você paga lá a tabela Bovespa, se você paga valor alto no exercício, essa operação não vai compensar. Então, é sempre bom você saber de antemão quanto você paga para executar a ordem e quanto você paga para ser exercido antes de montar uma operação dessas.
porque o custo pode ser maior do que o que você vai receber na operação. Mais ou menos dentro do que eu já te falei. Se você tiver um programa que monitora o mercado o tempo inteiro para você, para encontrar entradas para você montar o box, você vai ter muito mais facilidade de montar esse tipo de operação. Tem gente que costuma utilizar o Flex Scan. E aqui então um resumo do que a gente está fazendo, como que funciona essa operação. Vou colocar aqui na tela. Nada mais é que uma venda coberta de call com a compra de uma put do mesmo strike. A gente pode dar de exemplo uma venda coberta da Petro 4, vamos supor que ela esteja R$20. Se a gente fizer uma venda coberta no dinheiro, com strike também hipotético de R$20, a gente compraria uma put da Petro 4 com o mesmo vencimento a R$20. A put ela vai anular o risco de queda do ativo. Por exemplo, quando você faz uma venda coberta, você tem o risco dessa ação cair e aí o seu resultado geral sair negativo. Nesse caso, como você comprou uma put, você tem direito de vender essa ação mesmo se ela cair pelo preço do strike. Então aqui, igual no exemplo que a gente está dando aqui, se a put vai garantir que essa Petro 4 nunca vai sair dos R$20, e a venda de call também vai garantir que essa Petro 4 nunca vai sair dos R$20. Você travou. Com a call, você vai ser obrigado a vender se estiver acima de 20. E com a compra da put, você garante o direito de vender se estiver abaixo de 20. Então você travou nos R$20. Essa ação no dia do exercício vai para algum lugar, não fica contigo. Mas qual que é o pulo do gato aqui? É você encontrar uma call com valor que compense a put, ela tem que pagar a put e tem que sobrar um lucro. Além disso, ela tem que compensar também o strike. A ideia aqui é você simular em diversas situações diferentes, mas dá para montar essa operação tanto dentro do dinheiro quanto fora do dinheiro, quanto no dinheiro. No dinheiro é mais fácil de você entender que simplesmente a call tem que valer mais que a put. Vamos fazer uma simulação hipotética aqui no Opelab para você entender quando essa operação vai te dar retorno e quando não compensa montar essa operação. As oportunidades para a gente montar esse tipo de operação nós vamos encontrar só com o mercado aberto. Mas aqui eu vou te mostrar como a gente faria e mais ou menos o preço que a gente estaria procurando. Então basicamente para você montar essa operação você pode pensar no seguinte, pode seguir o raciocínio da venda coberta mais compra de put. Aqui eu estou na Petro 4, no Opelab, eu vou fazer aqui, vou simular uma venda coberta, aqui 37 dias úteis para o vencimento. Uma venda coberta no dinheiro. Hoje a ação está 20,24. A gente pode vir aqui, vamos supor que seria uma venda coberta, a gente vai vender uma call aqui de 20,86. Eu vou escolher uma call europeia. Uma coisa importante, se você tiver alternativa, faça com calls europeias. Ser exercido no meio de uma box é ruim. Isso não costuma acontecer aqui no mercado brasileiro com tanta frequência, mas por via das dúvidas, se proteja e faça box com calls europeias, tá? No caso das puts, você não precisa se preocupar. Aqui vamos vender a 20,86. E vamos comprar a Petro 4, que está agora 20,24. Esse strike está 62 centavos fora do dinheiro. Agora a gente precisa encontrar uma put que seja barata o suficiente para essa operação dar lucro. E eu vou te mostrar como que isso acontece. Aqui na Petro X, a gente vai comprar a put com o mesmo strike. É o strike 20,86. Vou selecionar em comprar. Hoje ela está custando R$1,63. O que você pode ver? Se você olhar aqui no resultado da operação, você já vai ver que essa operação aqui não dá certo porque os preços não estão adequados. Por isso que eu falei, é legal você usar um programa que fica analisando os preços para encontrar oportunidade de você entrar na box. Tanto essa de 3 pontas quanto outra box que você tiver querendo fazer. Mas no caso aqui, só para você entender, em alguns momentos você vai conseguir vender, igual aqui, a call tá R$1,01. Pode ser que você consiga achar essa call por R$1,20. Nisso, o que acontece? Já muda todo o cenário da operação. A operação aqui ela já gera um lucro
e se você olhar em risco máximo, por exemplo, o risco máximo está nenhum. No dia do vencimento, essa operação não tem risco. Então, basicamente, você monta e a operação não tem risco nenhum, você só tem lucro com isso. Só que se você olhar aqui a porcentagem que está sendo paga nessa operação, no caso dessa simulação, estaria pagando 0,48, que seria uma taxa muito pequena para a gente, apesar que 0,48 para uma renda fixa hoje é algo lá razoável. O ideal é você procurar distorções melhores, mas no caso aqui, 0,48 é uma operação aqui sem risco, em 37 dias úteis, seria uma taxa bem pequena. Mas vamos supor aqui que além disso, a sua put, você achou ela um pouco mais barata. Você pagou 1,42 nela, por exemplo, alterei o valor e você pode ver aqui que mudou o cenário da operação. A operação agora, ela está dando outro lucro, ela está dando aqui no caso, se fosse só um lote de 100, estaria dando um lucro aqui de R$ 30,99, que seria um lucro de 1,51% em 37 dias úteis. Isso aqui é renda fixa, isso aqui não tem risco de perda. Se você consegue encontrar essas distorções de preço que acontece durante o pregão e você consegue montar uma operação dessas, você garante esse lucro é seu. Mas como você pode ver, esse valor é um valor pequeno de lucro. Então, se você paga corretagem cara, a operação pode não compensar para você. No caso de quem paga a tabela Bovespa para o exercício, já ficaria aqui só no exercício quase que esse preço aqui de R$30. Então você tem que ter uma corretagem boa para montar esse tipo de operação. E além disso, você tem que procurar essas variações de preço das opções de modo que compense para você. Então basicamente é isso, é uma venda coberta com uma compra de put, aproveitando de oscilações dos preços das opções durante o pregão. Eu te dei exemplos de taxas bem baixas aqui, mas dá para conseguir algumas coisas meio fora da curva. Dá para conseguir 2, 3% em um mês, às vezes. É bem mais difícil, mas dá para encontrar essas incongruências. Nosso mercado aqui ele não é muito líquido, isso atrapalha. E segundo algumas pessoas que trabalham em instituições financeiras, grandes investidores, bancos, instituições, eles montam box. Eles deixam tudo programado e tudo executa de maneira automática. Então, assim que aparece as oportunidades, eles já vão executando box em quantidade grande, em lotes grandes. Então essas operações que não envolvem risco, a gente compete com instituições grandes, então é complicado a gente fazer, é complicado a gente conseguir se aproveitar muito de distorções muito grandes. Mas a ideia é essa, se você tem acesso a uma plataforma que consegue ficar monitorando para você, utiliza, dá uma observada, que constantemente tem oportunidade de entradas nesse tipo de operação risco zero. A ideia da operação é essa, ela é um pouco mais abstrata porque você depende das variações diárias do mercado para você montar ela, não é igual uma operação padrão que você só chega e entra. Então se você for com dúvidas, deixa aqui nos comentários. Eu também recomendo você simula de diversas formas, de preços diferentes, para você entender como que funciona melhor essa operação. Simula em strikes diferentes. As simulações são importantes para você entender como a operação funciona, como que ela, se ela muda com o passar do tempo, o que acontece com ela no vencimento. Uma ferramenta muito grande de quem opera opções para valer, principalmente operações mais completas, são as simulações. Então, aprende a simular que te ajuda bastante. E se você é novo aqui no canal, lembra de se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações para você não perder o conteúdo novo que a gente liberar. E se você gostou do vídeo, deixa seu gostei, clique em gostei. Além disso, ajuda as pessoas que estão aprendendo opções a ter acesso a mais conteúdo. Isso ajuda o canal a crescer. É tudo de bom, clique em gostei. Então é isso, muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.